dos escombros de um Japão pós-guerra ao topo da lista dos mangás mais vendidos do mundo. Essa mídia se transformou e transformou a forma como a história é contada. Hoje você vai conhecer 15 obras essenciais que moldaram essa jornada. Não são só grandes sucessos, não são os mais vendidos, não são os meus favoritos e nem os melhores da lista. Não, eu estou falando aqui de marcos históricos, marcos culturais e sobretudo emocionais. Bora mergulhar nessa história do mangá em 15 obras essenciais? Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express, esse canal aqui dedicado a falar de leitura, história em quadrinhos, literatura, coisas desse tipo. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo, inscreva-se aí, não esqueça também de dar um joinha nesse vídeo. Eu preciso fazer um agradecimento especial antes de começar aqui ao meu amigo Breno, lá da Ultimato do Bacon. O cara é uma enciclopédia de mangá. Eu mandei o roteirinho para ele com a minha lista e ele me deu algumas sugestões, me ajudou a construir esse roteiro. O cara me deu uma verdadeira aula. Breno, valeu, meu velho, de coração mesmo. Muito obrigado por ter me ajudado a desenvolver esse conteúdo aqui. Bom, vamos começar com um pouquinho de história, porque antes do mangá se tornar um sinônimo global de cultura pop japonesa, antes mesmo das páginas em preto e branco ganharem as livrarias mundo afora, teve um artista lá do século XIX que já sinalizava os rumos que essa arte sequencial iria tomar. Eu estou falando de Katsushika Hokusai. Ele é um mestre do ukiyo-e, um tipo de arte japonesa que ele cunhou lá em 1814 esse nome mangá, para designar suas ilustrações que eram mais cômicas, mais rápidas, todas registradas no seu caderno como Hokusai Mangá. Embora muito diferente do que nós entendemos hoje como mangá, essas obras estabeleciam uma linguagem visual acessível, uma narrativa e uma popularidade. Isso foi uma sementinha que ia germinar ao longo do século XX. Hokusai, um cara muito importante e que definiu o rumo do que nós conheceríamos como mangá. Sem mais preâmbulos aqui, vamos iniciar essa lista? Nós temos aqui um mangá de 47, que é o ponto inicial do que nós temos aí como mangá moderno, né? Seria o marco zero. Estamos falando, obviamente, do deus Osamu Tezuka com A Nova Ilha do Tesouro. Vale lembrar que em 47, o Japão se reerguia das cinzas. E aí, o Tezuka, um jovem médico frustrado com a medicina, decidiu que ele queria mudar o mundo desenhando quadrinhos. Esse aqui é considerado o primeiro mangá moderno. A Nova Ilha do Tesouro não foi apenas um sucesso editorial, teve mais de 400 mil cópias vendidas, mas foi uma revolução estética. O Osamu Tezuka, ele introduziu cortes cinematográficos, enquadramentos dinâmicos, um ritmo muito fluido que mudaria para sempre a forma de contar histórias em quadrinhos no Japão. O deus do mangá plantava ali as bases do que viria a ser o mangá como nós conhecemos hoje. O cara realmente divisor de águas. A Nova Ilha do Tesouro foi publicada aqui no Brasil pela editora New Pop em volume único. Na virada dos anos 60, o Japão já estava ali mais industrializado e convivia com as suas próprias sombras. E então, Ike Kajiwara e Tetsuya Chiba soltaram aí no mercado Ashita no Joe, para ser mais específico, em 68. Era um garoto delinquente, vestido com luvas de boxe, que tornou-se a voz da juventude daquela época. Cara, Ashita no Joe é mais que um mangá de boxe, porque ele tornou-se símbolo de uma juventude muito frustrada e sem perspectivas nesse Japão pós-guerra. Nosso protagonista aqui, o Joe Yabuki, como eu disse, um delinquente que encontra redenção nos ringues, representa muito aquele Japão marginalizado. Um Japão que estava voltando a um crescimento econômico, né? E naquela época muito desigual. Pra você ter ideia de como que a Ashita no Joe foi pica no Japão, teve um personagem secundário que morre na história e, cara, houve uma comoção nacional com a morte desse personagem. Fizeram um enterro simbólico para ele. Isso mostra o quanto que essa obra estava enraizada no coração do povo japonês. Ashita no Joe está sendo publicado atualmente no Brasil pela editora New Pop em 12 volumes.
Em 64, dava início à publicação de A Lenda de Kamui, de Sanpei Shirato. Esse aqui é um dos primeiros mangás publicados na gigantesca revista Garo. A Lenda de Kamui foi essencial para legitimar o mangá como arte engajada, explorando temas como opressão feudal e luta de classes, tudo por meio de um ninja renegado. O Sanpei Shirato ele integrou política, crítica social e ação num mangá muito adulto, que seria ali um prenúncio do Gekiga como força transformadora. A Lenda de Kamui foi publicada no Brasil em 93, em 3 volumes, pela saudosa editora Abril. Cara, já passou da hora de uma republicação desse material, hein? Alô, editoras! Fique atento nisso aí, cara. A Lenda de Kamui tá dando sopa no mercado. Abrindo aqui a posição número 4, vamos falar de Lobo Solitário, simplesmente, na minha opinião, o melhor de todos. De 1970, Kikazuo Koike e Goseki Kojima. Essa é uma história de um samurai errante e seu filho atravessando o Japão em busca de vingança. Só que Lobo Solitário, ele elevou o mangá histórico, cara, para um novo patamar. Roteiro denso, uma arte cinematográfica, a série foi amplamente aclamada aqui no Ocidente e mostrou que quadrinhos japoneses podiam ser uma arte adulta, uma arte sofisticada e inspirou até o Frank Miller. Como eu já disse, pra mim é o melhor mangá de todos os tempos. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal falando de Lobo Solitário, vou deixar linkado aí pra você ver. A dupla criadora pegou aquilo que já estava sendo feito e jogou lá pra cima. Os caras aprimoraram a parada e deixaram assim 10/10. Lobo Solitário é poesia em forma de sangue e honra. Um samurai e seu filho em uma jornada de vingança, sobretudo de humanidade. Lobo Solitário foi publicado pela última vez aqui no Brasil, pela editora Panini, em 28 volumes, e está sendo republicado agora, hein? Se você não fez essa coleção, essa é a chance. Vamos falar de Tokusatsu agora, porque muito além da televisão, Kamen Rider no mangá foi onde Shotaro Ishinomori desenvolveu com mais profundidade os conflitos morais e existenciais desse super-herói. Lá em 71, o autor, que era discípulo do Osamu Tezuka, definiu o gênero Tokusatsu e pavimentou um caminho para os Henshin Heroes nos quadrinhos e também na cultura japonesa como um todo. Obviamente, a série de TV é muito mais famosa, só que o Kamen Rider está aqui nessa lista justamente por esse poder transmídia que teve entre televisão e a mídia impressa. Kamen Rider foi publicado no Brasil aqui em 3 volumes, né, pela editora New Pop também, e ainda tem o Kamen Rider Black em mais 3 volumes e outras derivados que você encontra aí no mercado. Agora eu quero falar de A Rosa de Versalhes, de 72, Ryoko Ikeda. Esse aqui é um divisor de águas no shoujo mangá, o mangá voltado para as meninas. Ele é ambientado na corte de Maria Antonieta e ele apresenta a ambígua e carismática Oscar François, uma figura andrógena que desafiava papéis de gênero e expectativa social. Cara, a importância disso aqui é porque a Ryoko Ikeda trouxe um drama histórico e político ao universo das meninas, ampliando as possibilidades narrativas desse gênero. Deixou de ser só aquela coisinha mais inocente, mais bobinha, entre aspas, história de menininha, e se transformou em algo muito mais denso. Rosa de Versalhes foi publicado no Brasil pela editora JBC, completinho, em 5 volumes, considerado o shoujo dos shoujos. Agora vamos deixar o clima um pouquinho mais denso, mais pesado, mais trevoso, porque eu quero falar de Go Nagai, que em 72 nos presenteava com Devilman. Cara, ele chocou o Japão com uma história de horror, de niilismo, com uma violência gráfica absurda. Em Devilman nós temos o Akira Fudo, que é possuído por um demônio, mas ele escolhe lutar pela humanidade, apenas para testemunhar a sua destruição. Olha que bizarro. A obra discutia intolerância, guerra, sacrifício, influenciou toda uma geração de autores, incluindo o Hideaki Anno com Evangelion e o Kentaro Miura com Berserker. Cara, o Go Nagai chocou o Japão com um dos finais mais sombrios da história em Devilman. Essa obra foi publicada no Brasil em 2 volumes bitelões assim pela New Pop, que
Cara, poderia reimprimir, hein? Tá esgotadão e quem tem, mete a faca. Em 82 chegava Akira, de Katsuhiro Otomo. Ah, meu amigo, nada seria como antes. Isso aqui é um ponto de inflexão. Akira uniu ficção científica, cyberpunk, distopia, um futuro devastado por uma explosão misteriosa. Ele trouxe uma estética hiperrealista e um senso de escala sem precedentes. Ele influenciou não só o mangá, que já seria muita coisa, mas ele influenciou o cinema, a animação e a cultura global. Cara, é incrível você ver o tanto de referência que nós temos a Akira mundo afora. É um marco absoluto na internacionalização dos mangás. Foi com Akira que o Ocidente despertou para o poder do mangá. Foi publicado aqui no Brasil pela JBC em 6 volumes e é indispensável. Também de 82 nós temos Náusea, do Vale do Vento, do genial Hayao Miyazaki. Antes de fundar o estúdio Ghibli, o Miyazaki desenhou Náusea, um épico ambiental e filosófico que se distanciava dos formatos mais convencionais de mangá. A obra reflete as inquietações que o Miyazaki tinha com o progresso humano, com a natureza, com a guerra, revelando uma densidade narrativa que vai além dos rótulos de quadrinho ou de animação. Miyazaki esse, que como eu disse aqui, tinha muita inquietação para o progresso humano. Eu fico imaginando esse coitado vendo esse tanto de arte gerada por inteligência artificial com a estética que ele criou. Que bizarro! Está sendo publicado aqui no Brasil pela JBC em 7 volumes. Vamos falar agora talvez do maior de todos aí, o mais famosão, Dragon Ball, de 84, de Akira Toriyama. Misturando lenda chinesa, artes marciais, aventura, um humor muito refinado, ficção científica. A verdade é que Dragon Ball redefiniu o shonen. O Toriyama ele criou um universo vibrante, muito carismático, com batalhas que se tornaram referência. Cara, a série consolidou o mangá de ação em arcos e sagas. Foi ele que criou isso, influenciando incontáveis obras posteriores. É sem dúvida o maior expoente do gênero. Tem inúmeros filmes, jogos, spin-offs, várias séries de mangá, merchandising, é um fenômeno. Dragon Ball moldou toda uma geração e criou um modelo que virou padrão. Publicado aqui no Brasil em diversos formatos pela Panini, tem box, tem tanco, tem versão definitiva, Kanzenban, cara, ao seu gosto. Quero falar agora da obra-prima do Dark Fantasy, Berserk, de Kentaro Miura. Narra a jornada do Guts, um mercenário vagando por um mundo muito sombrio, inspirado ali na Europa medieval, mas ainda assim sendo só uma fantasia. O mangá é conhecido especialmente por sua violência extrema e uma temática muito desoladora. Trabalha decadência, isolamento, traição, vingança, tudo isso de uma maneira muito crua. A arte do Kentaro Miura é detalhada de forma quase obsessiva e o mangá explora temas como trauma, destino, livre-arbítrio com uma profundidade rara. Cara, é um colosso narrativo que marcou gerações. Influenciou muita coisa aí. Se você é um cara dos games, saiba que os jogos da From Software, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, são muito influenciados por Berserk. É publicado aqui no Brasil pela editora Panini e, se não me engano, está no volume 42. A série segue sendo publicada no Japão após o falecimento do Kentaro Miura. Em 1990, Takehiko Inoue inundava Shonen Jump com Slam Dunk. Nós temos aqui a história do Hanamichi Sakuragi, um delinquente que encontra no basquete um novo propósito. Esse mangá fez mais do que popularizar o esporte lá no Japão, ele redefiniu o mangá esportivo. No auge dos anos 90, a revista Shonen Jump vendia números astronômicos, cara, na casa dos 6 milhões de exemplares por semana. O trio de histórias que impulsionavam essa publicação era Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slam Dunk. Os dois primeiros dispensam comentários, são shonen padrão de lutinha, mas tinha um intruso aí no meio, uma história de basquete, com personagens imperfeitos, com dramas reais,
com derrotas em quadra e etc. A arte precisa e o realismo emocional do Takehiko Inoue deram profundidade psicológica ao shonen, influenciando séries como Haikyuu e Kuroko no Basket. Slam publicado no Brasil foi, na verdade, pela Panini em 24 volumes. Nana é a história sobre duas garotas que têm o primeiro nome em comum, Nana Ozaki e Nana Komatsu. Elas são de estilos e comportamentos totalmente diferentes. A Nana Komatsu é ingênua, sonhadora, típica garota do campo que não sabe o que quer para sua vida. E a outra é a Nana Ozaki, que é moderna, fashion, vocalista de uma banda de punk rock. E ela está determinada a ter sucesso com suas músicas. As duas garotas se encontram no trem indo para Tóquio e aí desenham uma história recheada de amores, sonhos e amizade. A Ayazawa, a criadora, ela mergulha nas dores do crescimento, nas relações tóxicas e na identidade feminina. A autora aproximou o mangá Josei, que é aquele feito para mulheres adultas, do grande público, com uma sensibilidade visual e emocional que rompeu barreira de gêneros e idade. E talvez esse seja o grande mérito de Nana, aproximar isso do grande público. Importante demais. Nana foi publicado aqui no Brasil pela JBC em 21 volumes. One Piece, de 97 até os dias de hoje, de Eiichiro Oda, é o mangá mais vendido da história, com mais de 500 milhões de cópias. Cara, é uma saga sobre liberdade, sobre amizade, sobre aventura. One Piece combina humor, drama, política e um universo muito, mas muito rico. O Eiichiro Oda criou uma mitologia própria que cativa gerações há mais de 2 décadas, cara. Com certeza One Piece é o épico definitivo dos shonen. One Piece é um fenômeno absoluto. Ele construiu um universo vasto com muita coesão, com emoção e com personagens que se tornaram mitos da cultura pop. É incrível como saga após saga vão entrando cada vez mais personagens e são todos legais. Todos não, 90% deles são muito bem desenvolvidos. Os novos ambientes, os novos terrenos que o Oda constrói, cara, ele tem tudo na palma da mão. Isso pra mim é o ouro de One Piece. É o mais legal. Essa construção, esse world building que ele fez, é coisa de gênio mesmo. One Piece salvou a revista Shonen Jump da crise ali nos anos 2000 e ditou um padrão para mangás longos com construção de mundo progressivo. E seu impacto vai muito além do Japão. Bom, nós temos aí uma série adaptada da Netflix que, diga-se de passagem, é bem competente. Ela é publicada aqui no Brasil em 2 formatos diferentes pela editora Panini, no formato Tanco, normalzinho, de 200 páginas, e no 3 em 1. Quero fechar essa lista aqui com a 15ª indicação, falando de Attack on Titan, do Hajime Isayama. Cara, um mangá que vai do apocalipse ao horror existencial e foi um fenômeno no mundo inteiro. A série abordou xenofobia, autoritarismo e a guerra com uma intensidade difícil de ver por aí, tá? Muitas reviravoltas narrativas, e muitas delas ousadas. O Hajime Isayama ele expandiu os limites temáticos do mangá de ação, provando, cara, que tinha espaço ainda para inovação no mainstream. Ele podia sair daquela mesmice e ele conseguiu. A série foi um sucesso comercial, foi um sucesso de crítica e trouxe um impacto grande na cultura pop, furando a bolha do nicho, principalmente o anime. Attack on Titan foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini em 34 volumes e está sendo publicado na versão 2 em 1, que fecha em 17 volumes. Cada uma dessas obras não apenas refletiu seu tempo, mas também o moldou. Elas desafiaram convenções, conquistaram novos públicos e ajudaram a transformar o mangá num fenômeno artístico, num fenômeno cultural no mundo inteiro, algo que nós vemos hoje. Estudar a trajetória do mangá é compreender como que o Japão desenhou, literalmente, o seu lugar no mundo. E sabe o que é o mais incrível pensar? Que a história do mangá ainda está sendo escrito por novos autores, escrita por novos leitores, ou seja, por mim e por você. Você curtiu essa jornada? Então deixa o like aqui, compartilha com quem ama mangá e comenta aqui embaixo
qual obra mudou a sua vida? Se inscreva no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Estou sempre falando de quadrinhos aqui no Review Express. Beijo no seu bumbum e até a próxima.